E agora a gente vai conversar com o professor Décio Fonseca, ele é que é pró-reitor da Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia de Informação aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Décio, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu gostaria, professor, que o senhor falasse aqui para os nossos alunos um pouco sobre os conceitos relativos a dados, informação, conhecimento, comunicação, nesse universo que a gente está tratando agora, que é um universo virtual, né, que é tão complexo e novo para muita gente. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, de alguma forma interagindo aí com o público, né, alvo dos técnicos da economia. Veja, essa questão de dado, informação, comunicação, na realidade, ela tem um pressuposto que é a questão da relevância, da qualidade e dos contextos. Então, se você olhar do ponto de vista religioso, o mundo, o universo todo tem relevância. Então, todos os dados são informações, tudo é relevante. Se eu vou olhar do ponto de vista organizacional, todos os elementos são importantes. Por exemplo, o dado é um elemento básico, bruto, um fato, que eu vejo em qualquer lugar, nas organizações. Mas nem todos os dados vão ser relevantes para uma gestão, para tomar uma decisão. Então, eu tenho que preocupar também com a relevância da escolha dos dados. Agora, esses dados, eles vão ser mais ou menos relevantes. E aí aí vem o conhecimento, a importância de ter o conhecimento para que ele seja melhor utilizado para tomar melhores decisões na organização. Ou seja, estruturação de dados, seleção de dados. É importante a qualidade dos dados, as fontes que você escolhe os dados. Não adianta você ter um volume enorme de dados se você não tem a qualidade dos dados. Se você não sabe que ele vai ser utilizado de alguma forma em algum momento. Você ter quantidade pode ser lixo. Então você precisa ter a qualificação desses dados, desde o processo de entrada. Existe um conceito chamado ciclo de vida da informação. O primeiro item chama-se coleta da informação, obtenção. E aí a fonte, a qualidade é essencial para que você possa tomar decisões adequadas. Então, a informação é elemento fundamental para o conhecimento, para a comunicação, para a decisão. E ele está exatamente como a base. Um conhecimento sem informação não existe. Você tem que ter algum nível de informação, seja abstrato, seja concreto. Então, a informação é como se fala, é algo que você precisa saber. Ela vai ser útil para quê? Ela é importante para quê? Qual o propósito de eu ter uma informação? E para quem, né? E para quem? Se eu não tenho nenhum objetivo de utilizar, ela é um dado como qualquer outro. É um dado sem relevância. Exatamente. Então, e outra coisa, um dado pode ser um dado para uma pessoa, para outra não ser. Por exemplo, o conhecimento também é outro elemento que faz com que você, de repente, distinga. Tem um dado, se eu tenho um conhecimento, por exemplo, eu estou aqui nessa sala, você olha aqui para o teto, e vejo uma rachadura, se eu tenho conhecimento de engenharia, eu posso achar que isso é perigoso ou não. O conhecimento fez que aquele dado ali virasse uma informação perigosa, eventualmente. Para outra pessoa que não conhece nada, aquela rachadura pode ser simplesmente uma rachadura como qualquer outra. Seleção, estruturação, sistematização e também contexto. A informação o contexto tem que ter um fundamental contexto para ter o valor e gerar um conhecimento. Exatamente. Os contextos são fundamentais. O que é informação para um não é para outro. Ou seja, um dado sozinho, ele pode ser, ele com a sua interpretação, não é ele sozinho, sem relacionar com outros, ele pode gerar uma informação baseada no seu conhecimento. Por exemplo, se eu sou do setor financeiro e faço investimento, a taxa cambial, para mim é relevante, para você pode não ter efeito nenhum. Se eu estou na biblioteca, eu estou interessado em estudar a gestão da informação, eu vou atrás de procurar um livro sobre gestão da informação. Para mim, quando eu encontro o livro, para mim foi informação obtida. Eu tenho todos os livros lá, para mim, naquele momento, naquele contexto, são dados. No momento que eu identifico, que eu localizo aquilo que me interessa, aquele dado que me interessa, para mim ele tem valor. Ele tem um papel importante. Então, para mim, ele é informação. Para o outro, não é informação. Eu queria que você falasse um pouco para os alunos também, professor, sobre esse processo de fluxo de informação e comunicação e a gestão do conhecimento que é impactada, né, por essas novas tecnologias de informação e comunicação. Veja, a questão da gestão do conhecimento ela é extremamente importante. Agora, ela pressupõe que você tem que pensar a organização nessa perspectiva. Por exemplo, se eu vou criar um portal, um site, de uma instituição, que nos seus primórdios já sempre se colocou como um ambiente de gestão da informação e do conhecimento. Então, se eu coloco um portal
E eu simplesmente coloco os dados, os sistemas, para tomar decisão. E não me preocupo com os processos interativos entre as pessoas, entre os projetos. Ali vai ser simplesmente uma ferramenta de gestão da informação. Mas, por exemplo, se eu quero ter uma preocupação grande, é você perder profissionais, perder especialistas. Então, se você está numa empresa, numa organização qualquer, seja acadêmico ou não, e se você, num portal, num site, todo o processo de construção, projeto, uma atividade qualquer, você registra, as interações, você grava, né? Isso, a algum momento, esse é um projeto que pode dar certo ou dar errado. Se ele der certo, você amanhã vai fazer, 10 anos depois, 20 anos, você vai fazer um projeto que é muito parecido com aquele. E aí você pode trazer deste ambiente aquele problema, as imagens, as discussões, mesmo em contexto diferente, tentar comparar com o contexto atual e você dizer, puxa vida, esse caso de sucesso é muito parecido e eu ia aproveitar desse conhecimento. Agora, para isso, eu preciso construir desde o início, pensar assim. Eu tenho que pensar, construir essa gestão do conhecimento, senão não adianta. Eu posso ter as informações puramente e das informações registradas em si, não vão me dar essa capacidade de uma gestão mais ampla, que são os processos. Então, o conhecimento, por exemplo, quando você define cada processo na instituição, ela precisa ter compartilhada com as pessoas, precisa ser discutida e precisa ser registrada. Por exemplo, se eu vou fazer numa universidade um trancamento de uma matrícula, como é que eu faço? Esse processo foi construído em algum lugar, mas ninguém sabe. Você ouve falar de um, de outro, nos corredores, mas ninguém às vezes sabe. Então, se você tem registrado num site, como por exemplo, uma tecnologia dessa, está registrado lá, etapa a etapa, como ele vai fazer, você está disponibilizando um conhecimento para ser compartilhado com várias pessoas. Então, eu ganho muito meus processos a partir desse momento. Nós, por exemplo, estamos estamos lançando um novo portal da UFPE. Aqui na UFPE, como todo. E esse muda o paradigma dele em relação aos anteriores, porque ele é estruturado baseado na informação. Então, qual é a diferença do que era anterior? O anterior era baseado na estrutura organizacional, que eram as pró-reitorias, diretoria, hierárquico. Né? Então, se eu sou um cidadão, ou se eu sou um aluno, eu sou um servidor, eu sou um professor, eu quero a informação, eu não vou pela estrutura, eu vou lá pela pró-reitoria A, pela diretoria A, pelo centro e tal. Que tipo de coisa a gente sabe que as pessoas procuram? O curso. Eu quero me inscrever no curso, eu quero trancar um curso, eu quero fazer transferência do curso, eu quero saber se tem algum concurso, né, associado. Ou seja, eu vou sempre procurar as informações. Então, é esse portal. A base dele é informação. É visando mais o usuário, né? Claro, visando quem usa. Porque, tradicionalmente, era feito pelo pessoal de tecnologia da informação. O pessoal de tecnologia da informação tem mania de fazer as coisas pensando mais no aspecto tecnológico. É mais no sistema do que no usuário. Exatamente. Então, essa visão do usuário, de interatividade, né, é extremamente importante. Primeiro, a comunicação. A informação sem comunicação ela é pobre. Exatamente. Né? Ela termina virando um dado que você acha que era relevante. Se não chega na pessoa, não tem valor. Não tem valor. Então, ele continua dado. Praticamente não existe. Exatamente. Então, a comunicação ela é fundamental. Além do mais, a comunicação, de acordo com o que eu penso, e que é uma visão um pouco também de Paulo Freire, é a reciprocidade. Tem que ter interatividade. Porque aí, exatamente, aí você constrói. O conhecimento ele vai sendo construído ao longo da interação. Né? Então, hoje, por exemplo, com as redes sociais, com os portais integrados, o conceito fundamental chama-se integração. Né? As organizações elas pensam muito a tecnologia como sendo a soberana, ela que faz tudo. E na verdade são um instrumento de mediação. Exatamente. Então a visão, por exemplo, de sistema de informação é distorcida. As pessoas transformam o sistema de informação com um componente tecnológico apenas, quando não é. Muitas vezes, o grande problema são fatores organizacionais. A cultura, o poder, a política, né? A política institucional, que muda o sistema. Então, o mesmo software que funciona, um programa de computador, funciona numa empresa, pode funcionar pessimamente na outra. Aí você diz, o sistema é ruim, ele é ruim. O sistema não é a tecnologia. Porque naquele lugar que não funcionou, é porque as pessoas reagiram, as pessoas não queriam inovar, tinham medo. Não atendeu a demanda da cultura e da coisa organizacional. Exatamente. Então o sistema ela é uma visão muito mais ampla do que a visão puramente técnica.
inclusive hoje em dia se fala sociotécnico, que envolve outros fatores além dos fatores puramente técnicos. Então é muito importante essa visão articulada, integrada da organização, senão você articular de forma multidisciplinar também, ouvir as pessoas, respeitar as pessoas. Tudo isso é muito importante para que as pessoas... E captar o conhecimento e motivar as pessoas a participarem, senão as pessoas ficam lá, o sistema é muito bonitinho, mas olha, eu preferi o anterior e não vou fazer nada. Então, se você não alimenta, não atualiza os dados, né, não gera informação mais relevante, o seu sistema vai ficando sem utilidade para processo de decisão, porque é uma coisa importante, em qualquer organização, chama-se processo de decisão, qualquer que seja. Eu decido se eu vou continuar na empresa, eu decido se eu devo fazer um investimento, mas todo um processo de decisão. No final, é um processo de decisão, gera um processo de decisão. Quanto mais competência, conhecimento minha equipe tiver, eu vou ser mais competitivo do que o vizinho. Então, por quê? É a cultura da informação. Eu acho que as organizações, o grande desafio é sensibilizar, criar a cultura da informação. Né? Então, ela é fundamental. Outra coisa, criar ambientes harmoniosos são fundamentais. Para a troca de experiência, por exemplo, né? Gestão do conhecimento, uma das coisas, eu tenho uma experiência que eu li uma vez, uma experiência muito interessante, são uma fábrica de papel. E nessa empresa, a cultura é o seguinte, todo mundo conhece o que o outro faz, de alguma forma. Não precisa ser o expert. Então isso fazia o quê? As pessoas tiravam férias sem medo de voltar alguém puxar o tapete. Cada um que você ajudasse ao próximo, a um projeto seguinte, você ganhava também, era mais reconhecido pela comunidade interna, que você colaborava. E aí você tinha o quê? Pouca rotatividade, as pessoas gostavam de trabalhar, gostavam de inovar, que é um desafio grande hoje com competência, conhecimento, é inovar. Então, é extremamente importante outros fatores que não sejam apenas tecnológicos. O fator humano, nesse sentido de conhecimento, gerar conhecimento, trocar experiência, registrar esse conhecimento, ele só é possível se houver essa harmonia, interatividade, compartilhamento, integração. A palavra-chave nesses ambientes chama-se integração. É integrar não só os dados, integrar as pessoas, o ambiente. Os sistemas, né, as bibliotecas, por exemplo, trabalham em redes. Por quê? Porque existe um sistema de padrão, né, os dados estão padronizados, estão harmonizados, senão não haveria... Exatamente. Né, por exemplo, a gente tem um câmbio. projeto fantástico, que a gente está falando de biblioteca, nós temos um projeto fantástico aqui na UFPR, que é coordenado pela Suzy Mary, que é uma nossa técnica. Suzy Mary, ela fez mestrado em Ciência da Informação. Esse projeto, que a gente chama hoje de repositório institucional, que tem as teses e dissertações. Mas a gente achou que o repositório ele é muito restrito a teses e dissertações. A gente quer também o seguinte, que colocar dados outros, como vídeos, mini palestras, mini entrevistas ou entrevistas, né, para que sejam registradas a história. Isso tudo é conhecimento compartilhado. Exato. Então, a gente vai abrir agora uma escolha pela comunidade, qual o nome que deve estar no site da UFPE, o novo. Quando você entrar, se você quiser ter dissertações, você vai estar lá. Agora, se você quiser memória institucional, você vai estar lá. Museu virtual, você vai estar lá. Ou seja, vai ser um espaço de conhecimento da instituição. Então, a gente acha que isso é extremamente importante. Para mim, é a menina dos meus olhos. Na verdade, o que eu gosto mais nesse espaço é este ambiente. E aí é extremamente articulado. A gente tem uma equipe de pessoas que estão mapeando as informações, vendo o que é a necessidade, responsabilizando. Uma outra coisa importante da gestão é responsabilidade. Quem faz o quê? Quem é que deve atualizar? Em quanto tempo? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda, as pessoas que dão um problema procuram um responsável. E tem que ter essa questão de você manter, né, o sistema, aumentar ele, atualizar ele. Você tem que ter sempre a visão crítica, a ideia de inovação, eu acho que ela é muito boa, não simplesmente modismo, porque agora todo mundo quer fazer inovação, mas na perspectiva de você estar sempre com novos desafios, evoluindo, construindo mais um ambiente mais harmonioso, porque não adianta eu ter todos os dados, ter todas as possíveis informações se eu não tenho esse ambiente informacional articulado, sozinho não vai. Nem vai motivar, né, a pesquisar, porque é muito importante o aprendizado. E o aprendizado se dá cada vez mais, no processo interativo, em grupo. As pessoas aprendem muito mais. Eu já tenho mais de 30 anos como professor. E cada vez mais eu aprendo, né? Cada turma minha, nova, é um aprendizado.
Então, é aprendizado nas discussões. Um trabalho em grupo, eu vejo sempre, uma coisa é um trabalho individual, que pode ser brilhante, mas são as exceções. Pode ser muito bom, mesmo sozinho. Mas quando você trabalha, troca ideias, visões diferentes. É muito mais rico. As instituições de ensino, cada vez mais, ela tem que ser com uma visão multidisciplinar. Não existe mais aquele conhecimento verticalizado, só na minha área. Centrado. Né? Centrado. Por exemplo, eu tenho projetos na área de saúde que envolvem tecnologia, saúde, filosofia, né? Interdisciplinar. História, tudo faz parte. O projeto fica outra coisa, fica mais inovador, mais motivador. Né? E articulando pessoas com conhecimentos diversos. Em vez de você ficar, eu só faço trabalho em tecnologia. Eu, por exemplo, agora participei de uma banca, um doutorado no Centro de Informática, onde o tema era por que os softwares que saem aí, produzidos pelas empresas, produtos, tecnologia, não saem tão bons ou não estão um tempo melhor estimado. A motivação foi aqui. Equipe, montagem de equipe. A influência, dependendo se você coloca as pessoas. Tem pessoas que você diz, olha, com essa eu não suporto, eu não posso trabalhar com ela. Então esse projeto está meio ruim para ele andar. Mas tem outros que você diz, olha, eu não gosto da pessoa, mas eu respeito. E eu gosto de trabalhar com a pessoa. Então, esse processo de escolha dá o resultado melhor nos seus projetos. Né? Então, veja que a tecnologia hoje já não é só a mais relevante. Professor Décio, para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse um pouco sobre sua visão, falasse um pouco sobre sua visão dos profissionais que atuam, né, nesse cenário de ambiente virtual. Você já falou até um pouco agora, mas dá uma visão mais assim para os nossos alunos que estão na área técnica, né, que vão ingressar no mercado, que é esse mercado que sim é competitivo, mas que pede uma integração, né, um relacionamento, né, entre pessoas, porque o conhecimento que é, né, principalmente implícito na nossa cabeça, ele só se torna materializado quando a gente compartilha ele. E isso, no ambiente, né, de hoje, nas demandas atuais, é imprescindível, gente. Bom, prezados futuros bibliotecários, gestores da informação, é um grande momento para essa área. Né? Eu digo sempre, eu dou na disciplina no curso de administração, sistema de informação, mas eu digo sempre, a grande área da organização está associada à gestão da informação. Ou seja, o bibliotecário é uma perspectiva mais abrangente. É um mundo onde você tem que ter a capacidade de capturar bem as informações relevantes, os dados e informações relevantes, de articular, de pegar informações internas da sua organização e externas. Trabalhar com mecanismos, modelos matemáticos, modelos sociais, para que esse conjunto de coisas possam dar um direcionamento melhor para a sua organização. Então, uma biblioteca hoje, ela tem um papel extremamente estratégico nas organizações. E não só do ponto de vista de prestar informação aos usuários, que tradicionalmente você tinha muito isso. O bibliotecário ia ajudar a procurar um livro, ajudar você a fazer uma pesquisa. Hoje não, hoje ele é muito mais proativo. Ele vai estimular você a fazer pesquisas inovadoras, né? Identificar lugares, você treinar a pessoa para aprender o processo também, como é que eu posso fazer para eu pesquisar, não dar tudo pronto, né? Como é que eu faço para poder chegar a referências interessantes, estimular o meu aprendizado, o meu conhecimento. Então é uma área extremamente importante. E aí você tem, por exemplo, monitoração de redes sociais, monitoramento de redes sociais. Nós estamos tendo a oportunidade de ter um estagiário nosso que está fazendo uma senhora ferramenta, extremamente inovadora, de monitoramento de redes sociais. O que é isso? O que é que as pessoas estão falando na minha instituição, ou no meu curso? E aí tem ferramentas extremamente interessantes. Estou trabalhando com informação. Então é uma área sem limite. A área de gestão da informação, ela dá oportunidades enormes. E tem uma tecnologia chamada, o nome que chamam ela, não é nem tão bom, o Big Data, o Big Data, que faz a grande revolução, que captura dados e informações de todos os lugares. Ao mesmo tempo que a gente está com essa revolução virtual, os portais, os sites, redes sociais, etc., a gente também tem um desafio muito grande, que chama-se a privacidade. Nós estamos cada vez mais abertos ao mundo. O pessoal sabe tudo sobre a gente.
Entra nos WhatsApp, Facebook, etc. Você tem todas as informações. Todos os perfis, pessoais, profissionais. Então é uma área extremamente importante, mas que sugestão é que não se fique na sua área só. Articule. Articule com outras áreas de conhecimento. A informação não tem proprietário. Tá? Ela tem que ser compartilhada com outras áreas, com interatividades, com um aprendizado muito mais rico do que você simplesmente se fixar em atender a uma pessoa, ao seu universo, sem articulação. Então é o mundo da integração. Essas tecnologias são cada vez mais convergentes, ou seja, integradas. Você tem um sistema, a rede tem a ver com o portal, redes sociais, com seus dispositivos móveis. As instituições têm a parte social delas, as redes sociais delas. Isso tem que ser compartilhado. Agora, é muito importante que as pessoas sintam-se partícipes da coisa. Você não trate o usuário, ou você como bibliotecário, o aluno, como simplesmente um mero usuário. Ele tem que ser um cara também fazendo parte do sistema, dar sugestão, interagir, construir. Os dois construindo, criando algo novo. Esse é o modelo que eu mais sonho. Esse projeto da UFPE foi exatamente isso, a articulação entre informação, comunicação, informação e tecnologia, porque a universidade tinha várias unidades dispersas de comunicação. E aí a gente construiu há mais de 15 anos essa ideia, passou 15 anos para ser aprovada. Por quê? Estão nascendo agora. Numa época de modelo, questão política, porque a sociedade tem muito isso. Então você tem que lutar, tem que buscar seus objetivos, vocês que são estudantes, foco, persistência e que essa área é extremamente rica. E lembrando que a sociedade da informação é uma sociedade, como o professor já colocou, é uma sociedade de aprendizagem. A gente está tendo sempre que se reciclar, gente. Então, professor Décio, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. O professor Décio tem um currículo imenso, extenso, eu só dei uma parte do currículo dele aqui na apresentação, mas assim, foi muito rico para a gente, com certeza os alunos vão aproveitar essa aula. Gente, não esqueçam também de ver o material didático, né? E acompanhar os desafios que a gente vai ter ao longo das aulas e os destaques também. Posso fazer um convite? Convite. Vou convidar para conhecer, para interagir, para vir à UFPE, vir na biblioteca, vir na Pró-Reitoria, que é aqui é o segundo andar da biblioteca, venham para conhecer, para interagir, para discutir, para sugerir, para ampliar essa rede. Hoje é o mundo das redes. As pessoas têm que cada vez mais trabalhar nessa rede. Estão convidados, é um prazer. Obrigado pela oportunidade. Podem visitar fisicamente e podem também acessar o site www.ufpe. Interagir, criticar, sugerir, etc. Tá ok, gente, obrigado. Feito o convite. Muito obrigada, professor Décio. Obrigado a vocês. Até a próxima e bons estudos a todos.